Bom dia, meu nome é Victor e hoje meu grupo vai apresentar sobre a árvore rubro-negra, ou Red and Black Tree. Grupo este que é formado por André Maximiano, Paulo Henrique Leal e eu, que sou Victor da Cunha. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o que é a árvore rubro-negra, o que é essa estrutura, quais são suas principais propriedades, como ela funciona na prática e onde ela é usada em sistemas reais. E além disso, também vamos mostrar a implementação dela na linguagem C, com o código rodando e executando. Antes da gente falar para vocês o que é uma árvore rubro-negra, precisamos relembrar rapidamente o que é uma árvore binária de busca, ou uma BST. Em uma BST, cada nó ele pode ter no máximo 2 filhos. Tudo que for abaixo do nó vai para a esquerda e tudo que for maior que o nó vai para a direita. Isso permite a gente buscar, inserir e remover valores de forma mais rápida, em O log n, desde que a árvore esteja bem distribuída. O grande problema, é que uma BST comum ela não garante esse equilíbrio. Por exemplo, se a gente inserir valores crescentes como 1, 2, 3, 4 e 5, a árvore vai praticamente virar uma lista encadeada, toda para um lado só. É aí que, em vez de O log n, que seria o normal, as operações passam a ser apenas ON. E no pior dos casos, a gente perde toda a vantagem e otimização que uma árvore proporciona. É exatamente esse problema que a árvore rubro-negra ela resolve. Ela é uma BST autobalanceada, ou seja, além de seguir a regra de árvore binária, ela reorganiza sozinha toda vez que um valor inserido ou removido, para nunca ela estar desbalanceada, nunca estar torta ou pendendo para um lado. Para conseguir isso, cada nó da árvore recebe uma cor, vermelha ou preta. Essa cor ela não representa nenhum dado, ela é só informação extra de controle que o algoritmo utiliza para decidir quando ele vai precisar reorganizar a árvore ou não. E é seguindo esse conjunto de regras sobre cores que a árvore rubro-negra consegue garantir que essa sua altura nunca ultrapasse 2 vezes o tamanho do logaritmo de n, que é o que mantém a busca, inserção e a remoção sempre em O log n, mesmo no pior caso. Agora que a gente entendeu a ideia geral, vamos ver as regras que toda árvore rubro-negra precisa seguir. E são 5 propriedades que garantem o balanceamento da árvore. A primeira é simples: todo nó da árvore tem que ser preto ou vermelho, sem exceções nenhuma. A segunda diz que a raiz da árvore é sempre preta. Não importa o que aconteça durante a busca, inserção, remoção, no final a raiz sempre volta a ser preta. A terceira é que toda folha é preta. E quando eu estou me referindo à folha, não é um nó comum, um normal. É o que a gente chama de nó nulo, ou seja, um nó que representa o fim da árvore, onde não tem mais nada. Na nossa implementação em C, isso vai aparecer como um nó especial chamado T-nil. Já a quarta propriedade, ela garante que se um nó for vermelho, os seus 2 filhos têm que ser obrigatoriamente pretos. Ou seja, nunca pode ter um nó vermelho seguido do outro. Um filho precisa ser preto, no mesmo caminho da árvore. E a quinta é a que é a mais importante para o balanceamento. Para qualquer nó da árvore, todos os caminhos que saem dele até as folhas descendentes têm exatamente a mesma quantidade de nós pretos. Isso tem um nome, é altura preta ou black age. E é essa quinta propriedade que garante que a árvore nunca fique desbalanceada demais para um lado nem para o outro. Pensa assim: como não pode ter 2 nó vermelhos seguidos, o caminho mais longo possível seria um vermelho e um preto. E esse valor não pode nunca ser maior que o dobro do caminho mais curto, que seriam 2 pretos seguidos. E a altura da árvore fica sempre controlada
e as operações continuam rápidas. E agora eu vou passar a voz para um colega que ele vai mostrar como essa estrutura funciona melhor. Bom, agora que Vitor explicou detalhadamente as 5 propriedades que tornam uma árvore rubro-negra tão especial, a grande pergunta que fica é: o que acontece quando inserimos um novo elemento? Uma dessas regras é quebrada. É exatamente aí que entra um balanceamento automático, o segredo da eficiência dessa estrutura. Vocês podem estar visualizando, certo? Uma das imagens que eu vou estar apresentando no trabalho, onde você vê o cenário de Beautiful, tá? À esquerda. Aí a gente verifica que a gente insere um nó vermelho e veja que tem um problema óbvio. Ele se tornou um nó vermelho, um filho de um nó vermelho, certo? E isso quebra a regra número 4. Os vermelhos não podem ter filhos vermelhos. E a árvore fica totalmente instável. Para corrigir essa estrutura, a gente precisa realizar uma reengenharia rápida. Olhe agora para a seção central, certo? Que é o step. Nessa seção step, que é a parte central da imagem, a árvore utiliza 2 tipos de ferramenta para reestruturar: a recolonização, que é a troca de cores, e a rotação, que é quando a troca de cores não é suficiente. Aí a gente faz alteração geometricamente, certo, da estrutura, e vocês podem reparar nas setas, onde estão aplicando as rotações da direita para baixo e do lado que ficou pesado, que aí fica que o nó sobe e fica correto, certo? Por fim, vocês podem observar o resultado da parte rápida, que é do lado direito da imagem, que a estrutura física mudou. Os nós foram reposicionados e o mais importante deles, todas as 5 propriedades são fundamentais, foram restauradas, certo? A altura preta está equilibrada e a árvore pronta para a próxima operação em tempo recorde. E ela fica toda reestruturada de forma correta. E por que toda essa complexidade matemática é necessária? Porque vale a pena ter todo o trabalho para ter esse balanceamento na árvore? Fica esse questionamento. E a resposta é bem simples. Esse rebalanceamento rápido garante que a árvore nunca fique muito alta ou desproporcional. Isso permite que a gente faça buscas por qualquer dado em extrema velocidade, sempre em tempo logaritmo, no caso a gente do log-in, certo? E para conectar essa teoria com o nosso dia a dia como desenvolvedores, vamos ver onde a gente aplica isso na prática, certo? Eu vou estar mudando a imagem para vocês estarem verificando. E essa é a nossa estrutura, a nossa aplicação na prática, certo? Da estrutura da imagem. Onde vocês podem observar, certo? Que o infograma, que é a imagem, mostra 3 tipos principais de pilares na aplicação da árvore da rubro-negra no mundo real. Onde ela brilha, a rubro-negra é escolhida perfeitamente para os sistemas que sofrem frequências, inserções e remoções de dados, certo? Que é diferente da árvore AVL, que é muito rígida no equilíbrio. A rubro-negra é mais flexível, e torna o custo de conserto dela, após uma inserção, muito menor, certo? No kernel do Linux, que é o painel 1 da imagem, onde você vê o lado esquerdo dela, o sistema operacional mais usado no mundo, certo? Em servidores dependentes dessa estrutura. O escalonador de processos principal do Linux, certo? Usa a árvore rubro-negra para organizar e decidir qual tarefa do sistema deve rodar e seguir o processamento, onde tem milhares de processos entrando e saindo de fila de todo momento, e tendo uma velocidade de balanceamento dela crucial, certo? No banco de dados, a gente vê muitos motores de banco de dados utilizando várias variações dessa árvore para criar indecisas de busca, certo? Isso permite que uma consulta por um cliente ou um registro específico entre milhões de dados seja feito de forma mais estável. Também a gente tem a linguagem C++, que é uma linguagem moderna, certo? E no fim, o nosso contexto de programação pura, quando usamos estruturas como std2.map ou std 2.set, certo? Que na biblioteca STL do C++, estamos quase sempre utilizando de forma de implementação robusta na árvore rubro-negra, por debaixo dos panos, certo? Assim, garante a eficiência máxima para as nossas aplicações. Como vocês viram, é uma estrutura complexa, mas essencial para a computação moderna
que tem hoje no dia a dia. E agora, para tornar essa teoria que faça todo sentido, o grupo vai mostrar como traduzimos essas regras visuais e o conceito de rotação para o código de linguagem de C. Olá, eu sou o André e agora eu vou explicar como a árvore rubro-negra é implementada em C. O primeiro passo é definir a estrutura do nó. Cada nó armazena a chave, sua cor vermelha ou preta e ponteiros para o fio esquerdo, o fio direito e o nó pai. Esses ponteiros são importantes porque permitem percorrer a árvore e realizar as rotações quando necessário. Em seguida, criamos uma estrutura para representar a árvore inteira. Ela possui um ponteiro para a raiz e um ponteiro para o nó sentinela nil, que representa todas as folhas da árvore. O uso do nil simplifica a implementação, já que evita vários testes para verificar se um ponteiro é nulo. Para inserir um elemento, primeiro criamos um novo nó, utilizando a função createNode, que aloca a memória com malloc. Inicializa seus ponteiros e define sua cor inicial como vermelha. Porém, depois disso, a inserção acontece como uma árvore de busca binária, uma árvore binária de busca. Percorremos a árvore e comparamos valores até encontrar a posição correta para o novo nó. Por quê? Como o novo nó vermelho pode violar as regras da árvore rubro-negra, executamos uma função chamada insertFixUp. Essa função verifica a posição do novo nó em relação ao pai, em relação ao tio e em relação ao avô. E dependendo da situação, o algoritmo pode apenas trocar as cores dos nós, ou realizar rotações à esquerda ou à direita. As rotações reorganizam a estrutura da árvore sem alterar a ordem dos elementos, enquanto a realocação restaura as propriedades da árvore. Ao final de todo o processo, a raiz é sempre mantida preta e todas as propriedades da árvore rubro-negra são preservadas, garantindo que as operações continuem com complexidade O log n. Partindo agora para uma demonstração de código que estará aparecendo na tela, podemos observar na prática como isso funciona. Por exemplo, o programa monta uma pequena árvore e executa uma rotação à esquerda. Antes da rotação, o nó 10 é a raiz, 20 é seu filho direito, 30 é seu, e o 20 é o seu filho direito, e o 30 é o filho direito do 20. Quando chamamos a função leftRotate, o nó 20 sobe para a posição da raiz, o nó 10 passa a ser seu filho esquerdo, e o nó 30 continua como filho direito. Podemos perceber que os valores continuam ordenados corretamente, mas a estrutura da árvore foi reorganizada. Esse é justamente o objetivo das rotações, manter a árvore balanceada sem alterar a propriedade da árvore binária de busca. Em uma implementação completa da árvore rubro-negra, essa rotação seria executada automaticamente pela função insertFixUp, sempre que uma exceção causasse alguma violação das propriedades da árvore. Para concluir, a árvore rubro-negra é uma estrutura de dados que combina a simplicidade da árvore binária de busca com mecanismo de balanceamento que garantem alta eficiência. Ao longo da nossa apresentação, vimos sua propriedade, seu funcionamento, suas aplicações e como ela pode ser implementada de maneira efetiva em C por meio de estruturas, inserções, rotações e correções. Graças a esses mecanismos, a árvore também mantém operações de busca, inserção e remoção com complexidade O log n, mesmo com grande volume de dados. Esperamos que a apresentação tenha sido do seu agrado, professor, e de quem os assiste, e muito obrigado pela atenção. Ficamos à disposição para responder qualquer pergunta enviada a nossos entregantes.